Que a graça e a paz estejam com todos. Eu louvo a Deus por este momento. Nós estamos aqui mais uma vez juntos para poder trazer esta palavra tão maravilhosa de consolo, para que a gente possa preparar essa semana que está começando, vamos dizer assim, últimos dias de fevereiro, e que nós possamos ter essa paz no nosso coração implantada, porque nós sabemos que todas as coisas que estão à nossa volta, ao nosso redor, nos afligem. Não adianta a gente querer manter uma aparência, dizer, hoje eu estou feliz porque eu tenho, porque eu possuo. Nada dessa terra nós vamos levar, nada que nós tenhamos é feito por merecimento, que nós sabemos que merecemos, trabalhamos para isso, temos a oportunidade de vencer a cada dia. Todos os propósitos de Deus na nossa vida não são em vão, mas nós temos que entender que as coisas muitas vezes mudam de lugar, muitas vezes a situação de um dia para o outro, ela toma uma fusão diferente. Então nós não temos nada que nos ampare humanamente falando. O teu dinheiro não pode comprar a tua saúde, não pode comprar a tua alegria, não pode comprar a companhia de pessoas sinceras. Muitas vezes a gente tem até, por consequência da vida, algumas companhias que nos fazem, por um período, um curto período, vamos pôr assim, de tempo, ficam ao nosso lado. Mas, de repente, vem um vento, esse vento leva também as companhias, leva os nossos sonhos, leva a nossa alegria. Por isso que eu quero dizer para você hoje que tem um Deus maravilhoso que nos proporciona, quando nós temos a fé nele e tudo é para ele, e quando nós acreditamos que ele realiza milagres e que nós não precisamos chegar a ele só naqueles momentos drásticos, naqueles momentos em que o médico diz, agora só um milagre, agora só um extraordinário para acontecer, porque é fim de linha, fim de sonhos. E aí? O que nós fazemos? Quando nós estamos ligados a Deus, num relacionamento com Deus, por mais que você passe pelos altos e baixos que eu tenho falado, tenho trazido, no decorrer de todos esses anos que eu trago esta palavra, uma palavra de reflexão, para você refletir um pouquinho. Eu não quero interferir na tua vida, nem trazer para você comandos, nenhuma indicação mirabolante. Não! Eu estou só trazendo para você um raciocínio, sabe, normal, para que você possa entender que a vida cobra. Os dias vão se passando e tudo aquilo que nós plantamos, nós teremos colheita. E muitas vezes as nossas colheitas não serão boas, porque nós deixamos que as coisas atropelassem por elas próprias, por nós não tomarmos decisões que nós precisávamos ter tomado. E dentro de toda essa vivência e de tudo que você conseguiu, quantas vezes você se perguntou, está valendo a pena? Vale a pena? O que eu posso dizer de mim? Não estou falando do que os outros falam de você, mas o que você está pensando de você? Você já foi para frente do espelho e olhou na retina dos teus olhos, dentro dos teus olhos, e você perguntou para você, quem é você? João, Maria, Marina, quem é você? O que você está fazendo para que você possa deixar um legado? Se você tem filhos, o que você vai deixar de legado para os seus filhos? Se você tem uma empresa, se você tem várias condições de relacionamentos profissionais, relacionamento com familiares, com a sua esposa, com a sua namorada.
Você já parou para analisar quem é você? E quando nós nos deparamos com nós mesmos, a gente se frustra, porque a gente vai entender que nós precisamos aprimorar muitas coisas. O nosso visual pode ser aparentemente muito bom, mas o nosso visual interno muitas vezes nos deixa preocupados. E é sobre isso que eu quero falar nessa noite. Uma palavra que vai te elevar para que você possa ter algumas mudanças de conduta, porque essas palavras de reflexão nada mais é aqueles toquezinhos para que a gente possa, se nós somos bons, nós seremos melhores. Se estamos mais ou menos, nós vamos aprimorar algumas coisas. E se nós não queremos fazer nada, simplesmente você deveria prestar atenção, ouvir tudo aquilo que Deus tem de melhor para mim e para você. E eu vou contar a história de um rapaz jovem, aqui, que está no livro de Juízes, capítulo 6, no versículo 13. Antes de eu ler o versículo, esse moço que se chamava Gideão, ele era uma pessoa assim, sem significado nenhum. Até eu pude grifar que ele era o mais jovem da sua família, quase um dos últimos. Ele era o mais pobre, ele era o mais fraco. Olha como Deus faz. Quantas vezes você falou para Deus assim, naquela intimidade sua com Ele? Ai, Deus, eu sou tão fraco. Quem sou eu para o Senhor olhar para mim e me dizer assim, eu vou fazer isso ou aquilo comigo? Engano seu. Deus, Ele olha a sinceridade do coração. Ele olha a condição do coração. E daí Ele traz tudo aquilo que você pede e espera. Tudo que Deus quer é um alinhamento com Ele. Tudo que Ele quer é atrair você para ficar perto dEle, para que Ele possa ser Senhor de tudo aquilo que você for fazer. Sabe aquele pai amoroso, aquele pai aconchegante? Deus é assim. Ele é amor. Ele não ensina amor, Ele é amor. E tudo, quando estamos alinhados com Deus, você começa a ver que as peças se encaixam. O grande quebra-cabeça da nossa vida começa a dar, um volume de encaixe. E você começa a olhar todas as pedrinhas para mostrar aquilo que você sonha que está sendo concluído. Talvez você esteja nesse quebra-cabeça há tantos anos. Talvez você esteja tentando achar alguma coisa que justifique tanta luta, tanta tristeza, tanta desolação. Talvez você esteja sozinho nesse momento. Talvez você foi traído, você foi deixada para trás, você foi enganado com um sócio, em qualquer relacionamento de trabalho, e você foi traído, você se sentiu mal, talvez se sentiu fraco, o menor de todos. Talvez você não tenha dinheiro para poder se comparar com algumas pessoas e dizendo, se eu tivesse o dinheiro, se, sempre o si no meio do trajeto. E aqui, Deus falava com um rapaz assim, um rapaz fraco, um rapaz pobre, era o menor da sua tribo, mas tinha determinação. E quando o anjo do Senhor encontrou com ele, para me encurtar o capítulo, porque o capítulo é extenso, se você puder, vai até a palavra do Senhor em Juízes 6 e leia o capítulo todo, que chama-se o chamado de Gideão. E quando ele estava num lagar, você sabe que lagar era um tipo de um espaço feito de madeira, muitas vezes até de pedra, aonde eles pisavam as uvas para fazer vinho. Era o único local aonde ele encontrou para ele poder malhar o trigo, o pouco trigo que ele tinha. Porque os medianitas, eles eram pessoas terríveis daquela época e eles arrebentavam tudo o que eles podiam pegar, tudo, por onde eles passavam, eles destruíam. E ali estava aquele jovem fraco, pobre, pegando aquelas sementes, as últimas que lhe restaram, e ele estava falando
Ele estava ali necessitado de ter alguém que o ouvisse. E ele estava com pressa, porque fala aqui, pelo aspecto da palavra, que deveria ser tarde da noite. E ele tinha que malhar esse trigo para esconder, porque se eles achassem, eles levariam todo esse trigo dele. E eles não teriam o que comer. Como já tinham devastado toda a região, esse moço estava ali guardando aquela semente para levar para sua família. E de repente, Deus de repente pode aparecer para você. De repente um anjo do Senhor pode falar com você daqui a um pouco. Talvez o anjo do Senhor vai falar através da minha vida, para que você possa ter uma esperança dessa situação que você está vivendo aí. A começar de mim, porque quem sabe eu também precise de uma palavra neste momento, que o Senhor venha falar comigo de tantas coisas que a gente se posiciona, que a gente planeja, que a gente coloca nas mãos do Senhor. E ele disse para Gideão, então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem valente. Então você é um valente, você é uma valente. Não se esmureça, porque você, mulher, não está conseguindo, talvez uma colocação de trabalho, talvez alguém que não te deu a oportunidade ainda de mostrar quem você é. Talvez você, pai de família, que está em busca de melhorar algumas formas financeiras para trazer para a tua família. Mas Deus está dizendo neste momento, para mim e para você, homem valente. Quando se refere ao homem na Bíblia, se refere à mulher também. E ele disse assim, respondeu-lhe Gideão, ai Senhor, se o Senhor estivesse conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E que de fato todas essas maravilhas que os nossos pais contaram lá quando saíram, do Egito. E não fez o Senhor abrir o Egito para que o seu povo fosse salvo? Ele falando com o anjo. Não fez o Senhor? Porém agora, Senhor, nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então ele estava consciente do que iria acontecer com ele. Ele estava na mão do inimigo, um inimigo trágico, que quando encontrasse com Gideão, ele tendo todas essas correspondências que eu acabei agora, as respectivas descrição do que ele era, fraco, pobre, ainda estava escondendo algo que era dele, mas tinha que esconder. Então ele estava ali falando para o anjo da situação que ele estava. E daí o Senhor fala, o Senhor é contigo, homem valente. Aquele mesmo homem que estava reclamando de toda a situação, porque talvez ele pensou assim, hoje é meu último dia. Talvez as coisas vão se fracionar de tal forma que não vai sobrar nada para mim. E se eu não conseguir esconder esse pouco de alimento, nós morreremos. Então, que alternativa tinha para Gideão? Nenhuma. Dentro do pensamento dele. Mas Deus sempre tem uma resposta para mim e para você. Ele jamais vai te deixar, vai te abandonar. Lá em 1 Josué 1,8, ele falava com Josué assim, homem valente, levante e marche, eu te seguro pela tua mão direita e te ajudo. Não te abandono e não te deixo. Faço essas palavras para mim e para você nesta noite. Porque nós estamos no mesmo ângulo, todos necessitados de Deus. Nós estamos vivendo uma esfera de pessoas que são amantes de si próprias, pessoas que não amam o próximo, não têm vontade de ajudar, não têm vontade de dar um sorriso, não tem uma palavra de incentivo para que você possa se tornar uma pessoa melhor. Nós vivemos e vivenciamos isso. Isso está lá em 2 Timóteo 3,8, aonde ele já estava dizendo que o amor de muitos esfriariam. Olha a condição que nós estamos vivendo, em condição humana de amor, não existe. E raramente hoje se vê um gesto de caridade, se vê um gesto de amor ao próximo. Eu posso dizer isso de carteirinha, porque eu tenho uma ONG, sou a presidente dessa ONG,
E eu vejo a dificuldade que eu encontro de poder pedir ajuda, de sensibilizar a pessoa quando eu estou pedindo, porque se eu tivesse, eu faria de livre e espontânea vontade. Mas Deus traz portas para pessoas abençoarem vidas, porque essas portas que são abertas para abençoar serão portas de bênção para a tua vida. E eu sinto a frieza, eu sinto a falta de amor, querendo dizer cada problema, cada pessoa com o seu problema. E aqui não era diferente com Gideão, porque ele generalizou tudo. Ele fez assim, ele deu uma olhada de 350 graus e falou, não sobrou nada. Sobrou eu, fraco, pobre, sem dinheiro, sem comida, malhando isso daqui. Se chegarem aqui eu morro, ninguém vai ficar nem sabendo. Tragicamente, a verdade. Talvez essa seja a tua situação, ou você atravessou essa situação. E o que você teria para esperar de toda essa situação desse rapaz, se você fosse ter que dar uma nota para tudo isso que eu estou te falando? O que você diria para ele? Desista? Deixe para depois? Fuja enquanto é tempo? Fugir para onde? Quantas vezes nos deparamos com alguns problemas? Para onde fugiremos? A palavra de Deus diz que fala assim, na palavra, que para onde nós fugiremos se os teus olhos estão em todos os lugares? Que dos céus do Senhor contemplas os justos e os retos de coração. Então, que nós possamos entender que Deus tem uma resposta para você. Não está perdido, não. Nós estamos hoje, domingo, dia 25 de fevereiro. Olha como passou rapidinho essa entrada de ano. Mas Deus, Ele não mudou de opinião a teu respeito, nem a meu respeito. E ele respondeu assim. O anjo respondeu. Então se virou o Senhor para ele e disse, vai nesta tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E eu encerro aqui a palavra e trago esta palavra para você. Vai nesta tua força. Eu não sei aonde essa força está escondida dentro de você, mas eu tenho certeza que aí em qualquer lugar do teu coração, da tua mente, há uma força querendo ser colocada para fora. Uma força que você vai buscar nesse Deus poderoso, que vai te pegar pela tua mão, vai te levantar e vai mostrar para aqueles que um dia disseram para você que você não tem capacidade, que você não possui nada para oferecer, como esse jovem aqui. Ele vai te levantar, vai te dar visão, ele vai ampliar a tua ótica ocular. Pela fé você vai enxergar e você vai conseguir realizar aqueles sonhos que estão parados há tantos anos. Situações que você não conseguiu ainda dar uma alavancada, talvez dar uma resposta para alguém que esteja esperando, talvez continuar reformando a tua casa, porque talvez você achou que não daria certo, ou você não conseguiria, dependendo da situação que você está atravessando, e tantas coisas. A nossa mente é fértil, a nossa mente ela trabalha muitas vezes numa rapidez que nós não conseguimos acompanhar. Então que possamos ter a mente, sabe, em Deus, porque aqui o anjo falou, nesta tua força, vai e livra Israel. Ele estava dando uma ordem. Agora, analisa como que é. Se você analisar pela circunstância, é uma coisa sem nexo. Porque ele era fraco, ele era pobre, era jovem, não tinha experiência, estava com medo. E de repente aparece um anjo, lá sentado debaixo do carvalho, como fala aqui na palavra, que fala para ele assim, vai nessa tua força, faz isso. E eu quero hoje usar esta palavra para poder dizer para você, não está perdido não. Deus jamais deixa um filho dele à mercê à beira do caminho. O inimigo das nossas almas, ele prepara as armadilhas, os laços. Ele prepara tudo aquilo que
te faz ser atraído, e depois que você é atraído, ele te abandona, te deixa. Mas aqui Deus, como fez aqui com esse jovem, ele está querendo fazer com você, mudar a tua história, virar a chave, dar uma reviravolta nessa situação, levantar a tua cabeça, mostrar a tua capacidade, pôr o brilho nos teus olhos, sorriso na tua boca e saber que você é capaz. Você vai mudar não só a sua vida, como Gideão. Gideão cumpriu com todos os requisitos que Deus lhe ordenou. Ele venceu uma minoria de homens, porque você não vai vencer porque você precisa de dinheiro. Você vai vencer na capacidade que está aí dentro de você. Quando você coloca Deus do teu lado, ou acima de tudo que você vai fazer, perguntar para Ele como será, de que forma será, os meios Deus traz, as condições Ele realiza. O impossível, isso é o manuseio de Deus, porque o impossível parte de Deus. Ele trabalha no improvável. Aqui era um homem improvável, um menino sem chance, nos dias de hoje, de ser qualquer coisa. Mas ele foi um dos grandes da sua época, um dos grandes da sua condição. Vai fazer na tua vida algo acontecer de extraordinário. Não é qualquer coisa, é extraordinário. Quando você se prostrar, se humilhar, voltar às origens e dizer: Senhor, eis-me aqui precisando da tua ajuda, como esse menino fez, como esse rapaz fez. E ele, por ter um coração sincero, ele encontrou-se com o Senhor. Através de toda a ordenança, ele lutou, ele venceu, depois se tornou um grande homem da lei na sua época. Deus tem projetos com você. Deus tem coisas maravilhosas para você. Não precisa se preocupar. Ah, mas eu não sei nem por onde começar. Peça para Deus. Porque tudo tem um início. Nós estamos no início de todas as coisas, para que venham coisas melhores. Nós estamos encerrando um mês, praticamente, mas vamos começar outro. Então, tudo tem o seu início, para tudo. Uma pessoa que você conhece, um emprego que você arruma, tudo tem um início. E depende de perdurar esse início da sua trajetória, do seu comportamento, da forma que você vai agir. Acreditando primeiramente em Deus, depois na tua capacidade que você tem. Se algumas pessoas não reconheceram ainda, Deus te ama demais e Ele vai te fazer cada dia melhor. Hoje não foi bom? Amanhã será melhor. Vamos deixar o hoje que se encerra daqui a pouco. O amanhã não nos pertence e a nossa vida continua sendo guardada hoje e amanhã por esse Deus maravilhoso que te ama. E esta palavra de Gideão marcou meu coração em muitas etapas da minha vida, porque quando a gente se vê sozinho, a gente entra em parafuso, entra em desespero, daí vem a ansiedade, daí uma série de segmentos, de situações que nos leva a perguntar: mas será que eu vou conseguir chegar? Isso é do humano, do ser humano. Mas quando nós temos uma meta, nós deixamos de lado todos os obstáculos, porque você está numa corrida. E essa corrida é da vida. E quem não tem coragem fica de lado, ou muitas vezes nem chega, fica pelo caminho. E eu tenho certeza que não é o seu caso. Você é um corajoso, uma corajosa, em que Deus vai te pegar pela tua mão e vai te dar a força necessária para vencer. Por isso, eu creio que essa palavra está falando com você. E se você está triste, está se sentindo abandonado, tem um Espírito Santo de Deus aí do teu lado, que trará para você a condição necessária para você crer nesse Deus. Ele é o nosso mediador entre nós e o Pai, para que você se sinta amparado, abraçado, guardado por Ele. Porque no Salmo 91 diz que nós estamos guardados debaixo da proteção do Altíssimo. Então, que você possa entender
que Deus te ama, não se esqueceu de você. E hoje eu quero ser boca de Deus na tua vida. Você é mais que vencedor. Quando você mudar algumas atitudes e colocar em prática algumas coisas como esse rapaz fez. Talvez para ele seria o último dia para ele ver a sua família comer. Mas ali foi um grande recomeço para que toda a vida dele desse uma virada de chave. Que isso possa acontecer com você. Eu quero fazer uma oração, entregar a tua vida, da tua família, para que vocês possam entender que esse Deus continua sendo esse Deus amoroso para todos nós. Pai, eu entrego, Senhor, todas essas pessoas que estão comigo e aonde esse vídeo passar, que elas possam entender, Pai, que o Senhor é amor, que o Senhor jamais nos desamparou. E da mesma forma que o Senhor fez com aquele homem, aquele jovem, que se sentia fraco, pobre, o menor da sua tribo, o Senhor fez uma reviravolta na vida dele. Que o Senhor possa fazer na vida de cada um, Senhor, que está aqui comigo, aonde este vídeo for, Senhor, e aonde chegar o som da minha voz, que pessoas possam entender o amor que o Senhor tem por cada um, Senhor. Por isso eu te peço neste momento, já encerrando esta palavra de uma história maravilhosa, de um final maravilhoso, que o Senhor nunca deixou ninguém perder, Pai. Que nós possamos entender que estar com o Senhor é ter a sua segurança, o teu amor, ó Deus, a cada dia demonstrado por nós. Tudo isso eu te peço, já te agradecendo, no nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Que você possa receber essa palavra, que você possa entender que Deus é por você e que nada acontece sem que Deus permita. E que você possa, ser amado por Ele, abraçado por Ele, e que você se sinta amado por mim. E que nós possamos, juntos, ter este momento, sabe, na presença de Deus, para que outras pessoas possam ver em nós a força que nós estamos tendo agora, para que possamos colocar em prática tudo aquilo que nós sonhamos, porque Deus já assinou. A caneta que está escrevendo a nossa história está na mão de Deus. Acredite, confie, que você fique nesta paz maravilhosa, neste finalzinho de noite,